Olá, sejam bem-vindos à assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. Vamos iniciando o nosso encontro com Jesus, elevando nosso pensamento em uma prece, buscando a companhia dos benfeitores amigos, de toda essa equipe que se mobiliza para vir ao nosso encontro, nos amparar em nossas necessidades. E é assim que, se for mais fácil, nós vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a figura meiga de Jesus vindo ao nosso encontro de braços abertos. E nós vamos correndo até Jesus, abraçando Jesus e dizendo a Jesus das nossas angústias, das nossas dúvidas, das nossas dores, na certeza de que o Mestre nos entende e pode nos fortalecer e nos consolar. Nesse instante, Jesus diz: Vinde a mim, e eu te aliviarei. Eu te conheço, esteja comigo, que esses momentos de tormenta passam, pois com Jesus a dificuldade se torna mais fácil de ser vencida. E nós estamos aqui hoje, Jesus, para de braços dados caminharmos. Nós que ainda somos tão pequeninos, tão frágeis, que titubeamos tanto em nossa fé, que nesse instante possamos nos revestir da tua força e da tua luz, sentirmos em nós nascer aquela energia intensa, aquela coragem de perseverarmos, porque sabemos que nós não estamos sozinhos. Nos ilumine, Jesus, para que durante os tempinho que tivemos aqui reunidos, nós consigamos compreender esses ensinamentos e que tenhamos essa força de colocarmos em prática os teus ensinamentos que nos ensinam a amar, a perdoar, a acolher, a compreender, tão difíceis para todos nós, mas possíveis, que nós possamos então assim, Senhor, nos abastecermos da couraça da fé nesta reunião e assim buscarmos o amparo que necessitamos. Se conosco, Jesus, se conosco, Pai Criador, se conosco, benfeitor querido que está ao nosso lado nos amparando. E assim, que durante esse momento nós possamos estar envoltos pelo amor, pela paz, pela proteção, que o nosso lar, que os nossos familiares, que todos possam ser amparados e beneficiados pelas energias que estão sendo doadas nesse instante. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos esse encontro oferecendo a toda essa espiritualidade amiga a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, com muito carinho, nós vamos envolvendo em nossas vibrações amorosas e acolhedoras a nossa querida Florinda, que nos conduzirá nas reflexões de hoje. Que assim seja. Que bom estarmos novamente aqui. Vamos aproveitar esses breves minutos para restaurarmos as nossas disposições espirituais de melhoria, de paz, essa boa sintonia, usufruir realmente desse ambiente de paz. E nós vamos falar alguma coisa hoje sobre o perdão, como sair da mágoa para a paz. Essa palavrinha perdão, ela é utilizada em muitas palestras, muitas reflexões, muito estudo em cima desse tema, mas nunca é demais a gente
relembrar alguns conceitos importantes sobre o perdão. Então, o perdão, ele é aquele ato que nós praticamos que vai nos libertar emocional, espiritual, no qual nós conscientemente vamos abrir mão, renunciar à raiva, aos ressentimentos ou desejo de vingança, em relação a alguém que nos tenha ferido, ou nos ofendido, ou nos magoado, ou nos prejudicado. Então, esse ato de consciência que nós, conscientemente, que nós vamos praticar, vai fazer com que esses sentimentos negativos sejam afastados e que nós possamos buscar a reconciliação, seja conosco mesmo internamente, conosco, ou com a própria pessoa. Se eventualmente a pessoa que nós buscamos uma reconciliação, ela não aceitar esse entendimento, tudo bem, já não é mais um problema nosso. Nós temos que conviver com os nossos sentimentos, seja a ofensa que eu fiz para alguma pessoa, ou seja de alguma pessoa para mim. Então, é assim, a gente toma o primeiro impulso de pedir perdão, de pedir desculpas, de tentar consertar. Se a pessoa, se fomos nós que fomos o ofensor e a pessoa não quiser, nós seguimos o nosso caminho. Se é o contrário, se a pessoa nos ofendeu e ela não vem pedir desculpas, não vem pedir perdão, também é um problema dela. Nós temos que lidar com os nossos sentimentos. E perdoar não significa que nós vamos esquecer o que foi feito, não significa que nós vamos ignorar aquele comportamento, aquele ato, aquela atitude da pessoa ou de alguém, ou de várias pessoas, né, que causaram dor, sofrimento, humilhação, mas sim, o perdão, nós vamos permitir, não permitir que essa dor continue a nos afetar interiormente, espiritualmente, martelando na nossa cabeça aquele sentimento de infelicidade, de mágoa. Esquecer, nós não vamos esquecer porque ela está gravada na nossa memória, mas não vamos deixar com que esse sentimento negativo invada a nossa tranquilidade. E esse perdão, ele vai trazer um grande alívio emocional para todos nós. Ele vai promover a cura interior dessa mágoa, desse ressentimento, principalmente se nós tivermos sido muito prejudicados, né, em termos emocionais, de relacionamento, ou mesmo financeiros, ou de grandes perdas. Mas nós vamos nos aliviar através do perdão, nos libertar, cortar esse elo que nos prende a esse sentimento negativo. O perdão, então, ele é considerado um ato feliz, um ato nobre para o espírito, e ele é essencial para o nosso bem-estar pessoal e para manter os nossos relacionamentos saudáveis dentro da família. Se não houver o sentimento de perdão sincero, os relacionamentos ficam muito difíceis, porque constantemente, nas interações que nós fazemos dentro da nossa família, sempre há questões de ofensa, de mágoas, de agressões. Então, de todos os lados. Então, sejamos nós aquele que vai oferecer a primeira palavra. E esse tema do perdão, ele é abordado assim em diversos aspectos, seja não só no aspecto religioso, mas também nos filosóficos, nos psicológicos, né? As terapias todas elas incentivam, inclusive, a prática do perdão para que a gente feche um ciclo e siga a vida adiante. Junto com o perdão, há um sentimento oposto a esse perdão, que são as duas respostas opostas a situações de muita dor, de muito sofrimento, que é a mágoa. Enquanto o perdão ele envolve liberar sentimentos negativos e buscar a reconciliação, a mágoa é caracterizada pela persistência, a insistência de sentimentos de ressentimento, raiva, tristeza em relação a uma situação, a uma pessoa, a um ambiente, a várias pessoas, inclusive, né? Os nossos ambientes de trabalho, principalmente, né? Onde nós temos muita facilidade de nos ofendermos e de ofendermos também, né? Escolher entre o perdão
e a mágoa é um processo difícil, bem complexo para todos nós, porque ele vai de encontro às nossas crenças pessoais, às nossas dificuldades enquanto espíritos, né, não tão evoluídos, né, que ainda a gente tem as nossas crenças, nossos valores, tem todo um contexto cultural onde perdoar significa ser fraco, onde abrir mão de alguma coisa, alguma renúncia, significa ser não tão ativo, ser passivo, onde você demonstrar paz significa que você é covarde, é fraco, e assim, os sentimentos negativos, que hoje nós colocamos esses valores em sentimentos nobres. Então, é muito difícil nós estabelecermos aí uma conexão com o perdão, quando a sociedade exige que não se leve desaforo para casa, exige que se reaja com a mesma intensidade, esse tipo de bateu, levou, não levo desaforo para casa, não aceito isso, aqui quem manda sou eu, esse tipo de coisa que a gente convive diariamente com esse tipo de comportamento. E além desse alívio emocional, ele promove uma cura interior, porque nós vamos abrindo mão dessas posições mesquinhas, rasas, com relação aos relacionamentos, a própria espiritualidade nossa mesmo, né? E ao contrário, a mágoa, ela tende a nos manter presos no chão mesmo, né? Dos sentimentos, na primitividade desses sentimentos. E essa dor da mágoa, ela afeta negativamente o nosso emocional, nosso bem-estar emocional. E embora todos nós sabemos e experimentamos que perdoar não é um caminho fácil, muitas vezes é necessário que nós trilhemos esse caminho para superar tantas experiências negativas que nós tivemos, experiências dolorosas, e superar em frente, e seguir em frente, porque não adianta nós ficarmos presos a isso. Nós não vamos mudar as pessoas, não vamos recuperar os prejuízos emocionais que tivemos, então fecha esse ciclo, abre-se nova página e vamos seguir adiante. Então, o perdoar, embora não seja fácil, ele é necessário que nós façamos. Mas cada pessoa lida com essa questão de uma forma individual, uma forma única, né, para cada um. E vai depender muito também da nossa maturidade, de como nós lidamos com essas situações. Nós só podemos falar que o ressentimento realmente é muito prejudicial, porque ele mantém vivas todas aquelas emoções. Quando nós lembramos de alguma coisa com raiva, com ressentimento, ou até com mágoa mesmo, choramos diante de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. E a gente revive todas aquelas emoções negativas associadas a essa experiência dolorosa. Então, a gente conversa com pessoas que estão relembrando coisas de décadas atrás. Em 1900, 1990, lá que aconteceu uma coisa, lá está carregando até hoje, eu não esqueço, tal. Não, não é para esquecer, mas não é para ter essa prisão com esse sentimento. E o Emmanuel, numa das mensagens, ele fala que o ressentimento espanca, olha, espanca, hein? Sutilmente o nosso perispírito. Como o nosso perispírito está ligado ao corpo físico, ele traz essas sensações para o nosso corpo físico. Então, nós temos muitos problemas de ordem digestivas, gastrites e também outros tipos de problemas, né? Relativo ao nosso corpo todo, né? E esse impacto é tão grande que ele leva também a uma fraqueza emocional, né? Aí, daí, para se instalar um conflito, um transtorno, não precisa muita coisa, né? E se nós pensarmos, né, que ao longo dessas décadas, ou desses muitos anos, a gente cultivando constantemente esse ressentimento, ao longo desse tempo nós vamos ter um estresse crônico, ou seja, aquele estresse que não vai sair tão fácil, né, das nossas atitudes. E esse estresse crônico, ele leva à nossa famosa ansiedade, depressão e até problemas de saúde física também, né? É muito comum. Às vezes, até no nosso sistema mesmo, circulatório, é pressão alta, é isso e aquilo. Tudo decorrente da incapacidade que nós temos ou de perdoar ou de eliminar o ressentimento dentro de nós. Em vez de resolver o problema ou a dor
que originou tudo isso, o ressentimento nos mantém preso ao passado e estamos esquecendo de viver o presente. Como a nossa vida presente é o reflexo do passado, alguns efeitos de algumas ações elas vão estar presentes vão estar presentes no tempo de agora. E hoje é o momento de construir o futuro. Então vamos aprender a lidar com o ressentimento de forma saudável, ou seja, promovendo a nossa cura espiritual, a nossa cura emocional. Nós temos tantos recursos hoje em dia das assistências espirituais, das terapias, dos estudos que vão esclarecendo de autoajuda, qual é a melhor forma de lidar com isso, com aquilo. E esses processos todos para liberar essas emoções negativas, elas vão nos ensinando a buscar formas construtivas de lidarmos mesmo com essa situação. Na Bíblia, ou no Novo Testamento, nós encontramos muitas questões que abordam o ressentimento e o nosso modo de lidar com as emoções negativas. E elas vão nos incentivar a atitudes de perdão, compaixão, indulgência e amor ao próximo. E a gente trouxe aqui um exemplo da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 31 e 32. Olha o que Paulo fala. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Precisa ser mais claro? Olha, isso é o texto de Paulo quase mais de 2000 anos atrás. Esse trechinho dessa carta aos Efésios, ele ressalta justamente a importância de se livrar do ressentimento, das mágoas e buscar a compaixão e o perdão. A gente tem também lá em Mateus, no capítulo 6, Mateus capítulo 5, 6 e 7, descreve minuciosamente todo o sermão da montanha ou do monte. Então, no capítulo 6, Jesus ensina sobre a importância do perdão. Ele fala: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoarem, o Pai também não vai perdoar as ofensas. Não que Deus está se ofendendo, mas ele quis dizer que o céu ou a espiritualidade responderia de uma forma positiva se nós adotarmos uma forma positiva de perdão para dentro de nós. E Jesus fala muitas vezes sobre o perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele vai falar também que quando nós formos apresentar um sacrifício a Deus, ou seja, nos ligarmos a Deus em uma forma de oração ou mesmo de um estudo, para que nós fôssemos nos reconciliar primeiro com os nossos adversários. Então, todas essas passagens, elas vão destacar a ligação que tem entre o perdão e a liberação das emoções negativas, ligadas à mágoa, ao ressentimento, à falta do perdão. Sim, a paz de espírito se alcança ao perdoar. Muita gente fala, a gente não vai desfrutar nunca de paz de espírito, mas um dos quesitos importantes para essa paz que nós buscamos tanto é o perdão. E esse perdão não é só no espiritismo, não, ou só nas religiões. Em muitas seitas, em muitas filosofias, é adotado o perdão como libertação para todos nós. E quando nós escolhemos perdoar uma pessoa, que nos prejudicou, nós estamos nos desligando dessa pessoa, um modo de dizer, das emoções negativas dessa pessoa, também dos inimigos espirituais. Então, perdão significa libertação, libertar daquele fardo de ressentimento que vai nos fazer uma sintonia negativa com os espíritos não tão felizes, né? E quando nós encontramos esse alívio e essa tranquilidade interior, nós vamos pensar que não valeu a pena nós sofrermos tanto, embora fôssemos prejudicados. O perdão e essa sensação de libertação das emoções negativas associadas a esse ressentimento e mágoa, ele vai permitir que nós sigamos o nosso planejamento reencarnatório, sigamos adiante de tudo que nós fizemos, porque nós estamos parados, presos ao passado, ideia fixa de coisas de 10, 20 anos atrás, ou então alguma coisa que a gente seguiu a vida, mas vira e mexe, encontra a pessoa, já vem aquele sentimento negativo. Não, acaba. Essa paz de espírito
ela vai nos curar emocionalmente dessas mágoas todas. Mas para termos essa paz de espírito, é necessário nós termos o perdão, porque o perdão ele vai fortalecer os relacionamentos, as nossas atitudes, vai contribuir para um bem-estar emocional, mental e espiritual, principalmente o espiritual. E as pessoas relatam isso, né? Você conversa com um ou outro que conseguiu sair desse círculo vicioso de mágoa, de ressentimento, todo mundo é unânime a opinião. É, em outras crenças também, em outras religiões, que o caminho perfeito para a harmonia, ela passa pelo perdão, passa pela indulgência, passa pela empatia, ou seja, tentar entender a outra parte também. E isso vai gerando relacionamentos saudáveis para todos nós. Que o grande problema dos relacionamentos complicados é nós não abrirmos mão muitas vezes de uma posição onde nós batemos o pé firme, não, é desse jeito e eu sou assim, eu não vou mudar, eu nasci assim, é aquela famosa frase, né? Mais aliado a esse grande problema de você teimar em persistir no mal, há o problema da sintonia espiritual, que os nossos pensamentos estabelecem conexões com o pensamento dos espíritos. Então, se eu estou numa sintonia de mágoa, de ressentimento, de agressividade, mesmo que eu seja a vítima, eu estou me sintonizando com espíritos que têm esse tipo de pensamento também. Ao contrário, se eu estou querendo me modificar, deixar de lado o passado tóxico, deixar de lado os relacionamentos que não me fizeram bem, afastar de pessoas que não trazem coisas boas para a gente. Quando eu estou nessa sintonia, eu consigo a sintonia com espíritos bons, que vão nos inspirar, vão nos fortalecer para que mantenhamos essa atitude positiva. E quando uma pessoa ela escolhe perdoar, automaticamente ela se sintoniza com energias positivas, como a compaixão, a indulgência, a empatia, a generosidade, o amor. E essa sintonia no bem, ela vai favorecer a nossa decisão consciente de mantermos de lado essas emoções negativas, esse ranço todo que nós desenvolvemos de pessoas, de situações, e que muitas vezes nos afastam de outros caminhos mais suaves, mais dignos, mais saudáveis. E quando nós perdoamos, nós abrimos espaço dentro do nosso coração, do nosso pensamento, do nosso espírito, para a compreensão e para o nosso crescimento pessoal também. Então, a pessoa, então, ela passa a se alinhar com os princípios da bondade, da compaixão, atuar no bem. Ela passa a atuar no bem. E essas atitudes construtivas, elas vão nos permitir que o ressentimento e as mágoas não penetrem mais no nosso coração. E ela vai promover o que nós buscamos tanto, né, dentro das casas espíritas, das igrejas, que é o equilíbrio interno, espiritual. Vai fortalecer o nosso psiquismo, para que a gente, quando tiver que enfrentar um problema, mesmo uma situação de transtorno, nós estejamos fortes. E quando nós estamos enfraquecidos espiritualmente, as coisas nos abalam mais facilmente. Nós estamos mais sujeitos a cairmos, né, em tristezas, em melancolias, em quadros depressivos. Então, o perdão, ele não só beneficia a pessoa que está promovendo esse perdão, mas ele pode ter também um impacto nas relações com as outras pessoas. Porque quando alguém observa que uma outra pessoa, que às vezes prejudicou no ambiente de trabalho, né? Vamos tomar como exemplo isso. Uma pessoa prejudicou muito a outra e pegou a promoção que seria da outra. E essa pessoa perdoa aquela pessoa, é difícil isso, né? Perdoa aquela pessoa, as pessoas que estão em volta falam, poxa, fulano conseguiu manter aí uma amizade com, embora o outro tenha prejudicado, tal, não, mas isso faz parte do mundo corporativo, não sei o quê. As pessoas também se influenciam conosco com isso, né? E isso aí vai influenciar também
uma comunidade toda, o nosso planeta, porque cada pessoa que vibra no bem, no perdão, sem ressentimentos, ela está emitindo emanações mentais que vão constituir a atmosfera do planeta. Então, todos vibrando raiva, todos vibrando ódio, vingança, desejo de prejudicar, bateu, levou, os pensamentos dessas pessoas estão criando aí na Terra esse ambiente de desequilíbrio que nós temos aí. Então, ser feliz, sem mágoa, sem ressentimento, envolve cultivar essa mentalidade de perdão, compaixão e principalmente de gratidão, porque nós temos que aprender a agradecer também as oportunidades que nos fazem crescer, porque tudo isso, esses desafios interiores que nós temos, eles fazem com que nós cresçamos espiritualmente e nos fortalecemos também. Então, nós temos alguns pontinhos que temos que elencar aqui para que a gente siga religiosamente. O primeiro deles é praticar o perdão mesmo, né? Esforçar-se para perdoar aqueles que nos magoaram, deixando de lado esse fardo todo de ressentimento. Depois, cultivar a compaixão, porque quem de nós não erra? Quem de nós não comete desatinos? E aprender que essas pessoas, esses desafios, nos fazem crescer. Depois, é também ficar sempre focado na gratidão por tudo isso, né? Apreciar as bênçãos, deixa os ressentimentos de lado. Vamos pegar a parte boa da vida, né? Que é agradecer as bênçãos que nós recebemos. Ah, fulano me fez isso, mas ciclano me fez uma coisa melhor. É meu amigo, me ajudou, me fez isso. Olha quanta coisa boa que eu tenho na vida. E também não nos alegrarmos quando aquele que nos ofendeu acontece alguma coisa desagradável com ele. O primeiro impulso nosso é a gente pensar, mereceu. Bem feito, né? E a gente tem ainda esse tipo de sentimento negativo, né? A gente tem que concentrar-se no bem e não no negativo. Então, Deus que perdoe ele, vai na paz de Deus. E a gente buscar o nosso crescimento espiritual, né, gente? Com tudo isso que nós temos de bom na doutrina, nos evangelhos, nas literaturas todas, de autoajuda, não só de fundo religioso, mas de fundo psicológico também para fortalecer essa resiliência, ou seja, o que é a resiliência? Aquela capacidade de se adaptar às diversas situações, nem tão fáceis muitas vezes, né? E o principal dele todo, gente, estabelecer limite saudável, aprender a identificar pessoas e situações que possam tirar a nossa paz interior. O que significa isso? É que nós vamos buscar um caminho para manter essa paz a qualquer custo dentro da nossa vida. Então, é deixar de lado as pequenas coisas bobas, às vezes uma discussão de futebol ou de política. Então, o meu ponto de vista é esse, eu vou ficar sempre nesse ponto de vista, o seu está errado, não, o seu que está errado. O que leva a isso? Só raiva, ressentimento e até sentimentos de vingança? Ah, você vai ver. Então, vamos aprender a colocar limites, ou mesmo em relacionamentos conjugais, as pequenas falhas de comportamento, pequenas falhas, não são grandes falhas, não. Alguma coisa que não é como nós gostamos, deixa de lado, passa por cima, não precisa ser necessariamente aquela coisa de caixa fechada, tem que ser desse jeito. Se sair um pouquinho desse retângulo já está errado. Não, vamos deixar de lado um pouco as coisas, não vamos ser tão radicais, tão inflexíveis. Então, com isso, nós estamos impondo limites. E todo esse processo, claro, né, gente, nós não vamos conseguir do dia para a noite. É um treino isso, né? Como tudo na vida, é um treino. Importante lembrar que esse tempo e esse esforço vai valer a pena, porque nós estamos em busca da nossa paz interior. É um passo que nós vamos dar significativo para essa felicidade, porque nós aprendemos aí ao longo do tempo que a felicidade não pertence aqui na Terra, pertence sim, basta nós mudarmos algumas atitudes nossas. Não levar as coisas tão a sério, não é irresponsabilidade, mas levar coisas bobas, coisas mínimas tão a sério, ao ponto de criar um relacionamento complicado entre famílias, entre pais, entre filhos, entre cônjuges, e às vezes até no ambiente de trabalho também. Então,
Vida leve, vida solta, pensamento leve, alegria no nosso interior, é tudo isso que nós temos que buscar, não mágoas, não ressentimentos. O perdão está aí para isso, para que nós aprendamos a ele trocar mágoas por paz interior. Eu acho que vai valer muito a pena, né? Que nós tenhamos os princípios do Evangelho dentro do nosso coração, para que nesses momentos difíceis nós possamos lembrar do Cristo. A frase que ele disse na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha que empatia, olha que compreensão, olha que indulgência. Nós ainda não temos essa condição, mas vamos buscando aos poucos eliminar esses conflitos de ofensas, vamos aprender a valorizar a nossa palavra, porque às vezes a gente ofende as pessoas e recebe depois, e aí cria aquela simbiose de ódio, de raiva, de ofensas. Então vamos aprender a controlar tudo isso, lembrando sempre do Cristo. Muita paz a todos. Obrigada. E com essas reflexões tão importantes para todos nós vamos nos aconchegando ainda mais a Jesus e essa equipe espiritual que nesse instante, com todo o amor, se aproxima de nós. E nós vamos desejando que essa vibração de amor e de paz envolva o nosso planeta, para que todos possam ser beneficiados, que todos possam aprender a amar, a perdoar, a compreender, a tolerar. Lições tão difíceis, mas tão necessárias para a conquista da nossa paz, da nossa felicidade. E assim que tudo o que nós desejamos para nós, que nós possamos pensar no coletivo, para que haja paz no nosso planeta, entendimento entre os povos, respeito, fraternidade, solidariedade, saúde aos doentes do corpo e da alma, compreensão, entendimento nos ambientes de trabalho, nos lares, que a ética possa se fazer presente em todos os setores da sociedade, que a solidariedade possa crescer, para que de mãos dadas todos se ajudem em suas necessidades. E assim nós vamos nos colocando naquela posição para recebermos o passe, com os nossos corações abertos, mentalizando que essa equipe espiritual que está conosco desde os momentos onde iniciamos a nossa prece, estão aqui envolvendo a nossa casa em luzes de amor e de paz. Essas luzes que são distribuídas por todos os cômodos, eliminando todos os pensamentos que não forem bons. E vamos sentindo que essa equipe derrama sobre o nosso lar as vibrações de entendimento, de harmonia, de paz, de saúde, de bom ânimo, de coragem e de bem-estar. Esses amigos espirituais, mensageiros de Jesus, derramam fluidos salutares sobre a água que nós deixamos aqui ao lado, e as moléculas da água conseguem absorver esses fluidos e se transformar no lenitivo necessário para os males do nosso corpo e do nosso espírito. E é assim também que esses amigos ao nosso lado projetam esses fluidos intensos sobre a nossa cabeça. E essas energias vão sendo distribuídas e nós vamos assimilando no corpo físico, no corpo espiritual, na mente, esses jatos luminosos que transformam as células doentes em células saudáveis, que equilibram todo o nosso funcionamento físico, mental, vão atuando nas regiões onde estivermos mais necessidade
E assim, todas essas regiões vão recuperando a harmonia. Nós sabemos do poder curador de Jesus, do poder da nossa fé. E é com essa fé, com essa confiança na ajuda que nós estamos recebendo, que nós somos capazes de sentir os benefícios desses fluidos benéficos que estão sendo jorrados sobre nós. É como se nesse instante estivéssemos envolto numa cúpula colorida, onde todas essas luzes brilhantes, cada uma com suas propriedades curativas, nos envolvem, nos abastecem, nos harmonizam. Os nossos corações se enchem de paz, de bom ânimo, de coragem, para que nós possamos realmente colocar em prática o Evangelho de Jesus. E especialmente hoje, essa lição tão difícil e desafiadora para todos nós, que é a lição do perdão, que nós possamos acreditar que nos libertando ainda do nosso orgulho, nós conseguimos ter uma nova visão e enxergar com misericórdia aquele que nos fere. Jesus querido, nos fortaleça. O Pai Criador que nos ama tanto, diariamente nos dá novas oportunidades de recomeçar, de mudarmos o olhar, que nós possamos aproveitar essas oportunidades, na certeza de que, se somos filhos de Deus, temos o bem dentro de nós, que nós possamos fazer germinar essa potência do amor e assim encontrarmos, já aqui na Terra, esses momentos de felicidade. E nós vamos nos despedindo com os nossos corações agradecidos por tudo que recebemos nesses instantes. Que essas energias se espalhem pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, por todos aqueles que nós amamos e que sabemos necessitar desses fluidos benéficos. E assim, Jesus querido, que possamos permanecer no teu amor, na tua paz, em oração, durante toda a semana, até uma próxima oportunidade. E em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre amado, de toda a espiritualidade amiga, nós nos despedimos deste encontro com o Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.